pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai fazer exercício sobre balanceamento, tá? Então, para a gente fazer um exercício de balanceamento, primeiro você tem que entender a fórmula, porque nas outras aulas que eu tenho sobre balanceamento, muita gente pergunta por que eu não posso alterar esses números aqui quando você quer acertar a quantidade de elementos. Por que eu não posso alterar? Porque essa é a fórmula que representa a quantidade mínima de elementos na proporção certa para que aquela fórmula seja representativa daquela substância. Então, aqui no L2O3, o alumínio, ele tem carga 3+. Isso significa que quando ele vai fazer a ligação iônica com o oxigênio, por que ligação iônica? Porque ele é um metal. Quando ele vai fazer essa ligação iônica, ele vai doar 3 elétrons. E o oxigênio, que é um ametal, ele vai ganhar 2 elétrons. Então, quando o metal perde elétrons, ele fica positivo. O ametal, quando ganha elétrons, ele fica negativo. Então, para você chegar nessa fórmula, você vai cruzar as cargas. Então, esse 2 vem aqui e o 3 aqui. Significa que eu vou ter 2 alumínios com carga 3+, e eu vou ter 2 oxigênios com carga 2-. Se você somar as cargas positivas e negativas, tem que dar 0. Aqui vai dar 6 cargas positivas e aqui 6 cargas negativas. Somando deu 0. Então, eu não posso alterar a fórmula dessa substância, tá? Então, como que eu faço o balanceamento? Bom, existe uma regra, uma brincadeirinha, que é a regra do macho. É a sequência que você usa para fazer o balanceamento. Começando pelo metal, depois ametal, carbono, se tiver na reação, hidrogênio, se tiver, e por último o oxigênio. Então aqui, o metal é o alumínio. Então aqui, ó, nós temos 2 alumínios, aqui nós temos 1, porque é a LCl3. Então a gente vai começar pelo alumínio que tem o maior índice. Então vamos colocar aqui o número 1. Então a gente vai multiplicar 2 vezes 1, 2 alumínios desse lado. Aqui eu tenho que ter 2 alumínios. Eu vou sempre multiplicar o índice pelo número que eu vou colocar aqui na frente. Esse número que a gente coloca na frente chama-se coeficiente estequiométrico. Então, se aqui deu 2 alumínios, 1 vezes 2 vai dar 2 aqui também. Então, balanceamos o metal. Agora vem o ametal. Aqui nós temos o oxigênio como ametal e nós temos o cloro como ametal, tá? Só que aqui nós temos 6 cloros. Então, a gente pode começar pelo cloro. 2 vezes 3, 6. Aqui tem 1, então eu vou colocar aqui 6, tá? Nós vamos ficar, então, com 6 cloros de cada lado. Quando a gente coloca esses 6 aqui, a gente já tá acertando o hidrogênio, ó. Então, a metal já foi, carbono não tem, então vamos acertar o hidrogênio. Então, nós temos aqui, ó, 1 vezes 6, 6 hidrogênios. Para a gente poder ter 6 hidrogênios do lado de cá, ó, 2 vezes 3. Então, nós vamos ter 6 hidrogênios do lado de cá. Então, o hidrogênio já foi. Por último, a gente tem que acertar o oxigênio, tá? Então, aqui nós temos 1 vezes 3. Então, 3 oxigênios. Aqui, ó, 3 vezes 1. 3 oxigênios. Então, a nossa equação tá completa. Nosso segundo exercício é um óxido ácido mais uma base que vai produzir sal e água. Então, para a gente balancear, nós vamos seguir aqui a nossa regrinha do macho, né? Então, vamos começar pelo metal, tá? Então, o metal que nós temos aqui é o sódio. Nós temos o sódio aqui desse lado 1 e aqui nós temos 2. Então, a gente vai começar a contar sempre pelo lado que tem maior quantidade. Então, aqui a gente tem 2, então vamos colocar uma aqui para lembrar que nós começamos a balancear por esse lado. Então, aqui, ó, 2 vezes 1, 2 sódios, tá? Do lado de cá só tem 1, então eu vou ter que multiplicar aqui por 2. Então, eu vou ter 2 sódios aqui. Então, o metal já foi. A metal.
Então, o ametal, nós temos aqui, ó, enxofre e oxigênio. O oxigênio é por último. Então, nós vamos começar pelo enxofre. Por que desse lado? Porque aqui a gente já contou, a gente já sabe que tem um enxofre desse lado. Então, nós temos que ter um desse lado. Então, aqui já tem um, vamos colocar um aqui, tá? Então, um enxofre, ametal já foi. Carbono, não temos. Então, agora vamos acertar o hidrogênio. Aqui no hidróxido de sódio, nós temos dois, ó. Ó, aqui tem um, vezes dois. Então, 2 hidrogênios aqui. Do lado de cá, a gente só tem hidrogênio na água. Aqui na água já tem 2, ó. Então, vou colocar um aqui. Então, 2 hidrogênios antes, 2 hidrogênios depois. Então, já foi o hidrogênio. Agora, a gente tem que acertar oxigênio, tá? Então, o oxigênio já tem que estar na quantidade correta. Por quê? Nós já colocamos coeficientes estequiométricos em todas as substâncias. Então, vamos ver. Aqui a gente tem, ó, 2 vezes 1, 2. Mais, aqui, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 4 oxigênios desse lado. Aqui, nós temos, ó, 1 vezes 3, 3. Mais 1 vezes 1, 1. 3 mais 1, 4. Então, 4 oxigênios de cada lado. Conseguimos acertar. Então, vamos lá. Nosso terceiro exercício. A gente tem aqui um óxido básico, um ácido. Vai formar sal e água. Então, vamos começar pelo metal, né? Então, vamos lá. O metal aqui é o bário. Já tem um de cada lado. Então, tanto faz o lado que você vai começar colocando o número 1. Você coloca o número 1 na frente da substância para você lembrar que você começou por ela, tá? Então, pode ser aqui, ó. Então, eu tenho aqui um bário. Aqui eu tenho um bário. 1 vezes 1, 1. Então, o metal já foi. A metal. Vamos no enxofre. Eu tenho um enxofre desse lado. Aqui eu tenho 1. Então, eu vou multiplicar aqui por 1. 1 enxofre. Acertamos o ametal. Não tem carbono, mas tem hidrogênio. Então, aqui a gente já sabe o total de hidrogênio. São 2 hidrogênios. Desse lado, só tem hidrogênio na água. Como já tem 2 aqui, eu vou multiplicar por 1. Então, 2 hidrogênios antes, 2 hidrogênios depois. Oxigênio, tem que estar certo, porque nós terminamos. Então, aqui, ó, tem um oxigênio aqui, mais 4 aqui, ó. 1 mais 4. Então, são 5 oxigênios deste lado. Aqui tem que ter 5 oxigênios, ó. 1 vezes 4, mais 1 vezes 1. Então, 5 oxigênios antes, 5 depois, tá bem? Vamos para o quarto exercício. Então, veja. Nós temos aqui um ácido, que é o ácido sulfúrico, mais uma base, que é o hidróxido de alumínio. Vai formar um sal, que é o sulfato de alumínio, e água. Então, a gente vai começar pelo metal, tá? Então, o metal que nós temos aqui é o alumínio. Então, vamos lá, ó. Que lado que a gente começa? Pelo lado cujo índice é maior. Eu tenho 2 aqui e 1 aqui. Então, aqui é maior. Então, 1 vezes 2, 2 alumínios. Deste lado só tem alumínio aqui, então tem que ter 2 também. Então, eu vou multiplicar aqui por 2. Então, ó, 2 alumínios. Agora, vamos pro ametal. O ametal aqui é o enxofre. Então, aqui, o ametal está entre parênteses. Então, esses parênteses é como se eu escrevesse assim, ó. Al2S. Aqui tem 1. 3 vezes 1, 3. Oxigênio tem 4. Vezes 3, 12, tá? Então, eu tenho aqui 3 ametais, que são os átomos de enxofre, tá? Então, deste lado, eu tenho que ter 3 enxofres também. Como aqui eu tenho só 1, eu vou multiplicar aqui por 3. Então, 3 enxofres, tá? Então, o ametal já foi. Carbono não tem. Vamos para o hidrogênio. Ó, esse lado da equação já está balanceado. E a gente tem hidrogênio aqui no ácido e aqui na base. Então, nós já sabemos o total de hidrogênio que nós temos, tá? Então, vamos contar. Aqui nós temos, ó, 3 vezes 2, 6, tá? Aqui
tá entre parênteses. Então, é como se eu escrevesse essa substância assim, ó. Al, aqui tem um oxigênio, vezes 3. Ó. Aqui tem um hidrogênio só, vezes 3. Então, eu tenho 3 hidrogênios aqui. Então, mais 3, só que aqui vezes 2, 6, tá? Então, eu tenho 6 aqui, 6 aqui. No total, eu tenho 12 desse lado. Desse lado, eu tenho que ter 12 também. Eu só tenho aqui, ó, na água, 2 hidrogênios. Então, eu vou multiplicar por 6. Então, desse lado, eu vou ter 12 hidrogênios. Balanceei. Agora, o oxigênio tem que estar correto, tá? Então, vamos ver, ó. A gente viu que aqui, ó, nós temos 12, ó. 3 vezes 4, 12 oxigênios daqui. Mais 6 daqui, ó. Então, 12 mais 6, temos 18 desse lado. Do lado de cá, tem que ter 18 também. Então, nós já temos aqui, ó, 3 vezes 4, 12 daqui. Aqui, ó, nós temos 3 vezes 2, 6. Então, temos 18 oxigênios daqui, tá vendo? Então, para você fazer o balanceamento, você tem que ir com calma. Enquanto você não tem prática, vai anotando quem são os elementos que você já contou. Depois que você tiver prática, você não precisa mais anotar, você vai fazendo de cabeça, tudo bem? Se você aproveitou essa aula, se inscreve, deixa seu like, deixa um comentário, porque assim o YouTube vai entender que essa aula é relevante e vai entregar para mais pessoas e ajuda o canal a crescer, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!